Há algo de racional no Estado, já que ele pode ser um mito? Claro, você não percebe? A sociedade existe por conta da religião. Não só, mas também é. O Estado se formou graças à escolha racional das pessoas? Você acredita nisso? Podemos esperar um melhor para amanhã? Não, não, não. Cuidado. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos conversar sobre a origem e a formação do Estado. Vamos lá, Pondé. Como é que surge essa necessidade de pensar a ordem política? Platão já tinha pensado não tanto exatamente na origem da ordem política, mas ele tinha pensado na política enquanto uma arte de fazer com que a polis fosse melhor. Então, os gregos já tinham refletido sobre o que a gente chama de política, né? Mas essa reflexão específica que você pergunta sobre quando que a gente teria começado a refletir sobre a ordem política, a origem da ordem política, isso acontece principalmente ao redor do século XVII. Aí que tem os grandes clássicos. Por quê? Porque ao longo da Idade Média, quando o cristianismo se impõe, inclusive na elite culta europeia, digamos assim, que era basicamente gente do clero, do alto clero, a ideia de que a ordem política, a ordem social, tinha sido também uma criação de Deus. No sentido de que existia o rei, certo? Então já houve imperador no tempo do Carlos Magno. Você tinha, então, os poderes locais. Então tudo era pensado como você nasceu naquele lugar. Então, de alguma forma, Deus colocou você naquele lugar. Então, nesse sentido, o Estado surge para substituir Deus na organização da sociedade? Então, a reflexão sobre a origem do Estado, sim. O que você falou, sim. Quer dizer, essa reflexão que na filosofia a gente chama de justnaturalismo ou contratualismo, por conta dos conceitos de contrato social, né? Surge, sim, como uma forma de refletir sobre a origem da ordem política, já que Deus não estaria metido nisso, de alguma forma. Então, por que a gente deve obedecer ao rei? Se não foi Deus que escolheu o rei? Entende? Por que a gente deve viver do jeito que a gente vive? Por que a gente deve obedecer pessoas que são poderosas, já que não é Deus que mandou? Então, por quê? Aí alguns grandes filósofos começam a levantar hipóteses. Mas espera aí, Pondé, e quando o Estado coloca Deus acima de todos? É uma negação dessa origem? Não, é porque o que acontece é que Deus não some do mapa como religião, né? Ele não some do mapa. O problema é quase um problema técnico da gênese da ordem política. Uma coisa é quando eu entendo que a gênese da ordem política depende, digamos assim, de uma organização política que Deus deu ou estabeleceu. E outra coisa é quando eu permaneço acreditando em Deus, inclusive acho que ele é importante para a vida política e social, mas eu entendo que a ordem política surgiu da ação entre os homens e não que Deus mandou essa ordem política, entende? Então não acontece uma separação absoluta entre religião e surgimento do Estado. Não há um descolamento total, então? Total não, mas o descolamento é na compreensão da gênese da ordem política. Antes, grosso modo, Deus tinha a ver com isso na Europa, e a partir do século XVII, principalmente, a gente começa a pensar como é que os seres humanos inventaram a ordem política. Entende? Essa é a diferença. Não que Deus não exista. E você acredita que nossas escolhas políticas podem melhorar a sociedade? Vamos ver algumas respostas. Se eu acho que as nossas decisões podem mudar o mundo, nossas decisões políticas, eu acho que um pouco, né? O que mudaria o mundo seria todo mundo tomar consciência de classe e ir à luta. Não, eu não acho. Eu não acho porque não são os políticos que resolvem as coisas, são os empresários, é minha opinião. Eu acho que no contexto geral a política ela tem muita influência, até mesmo porque ela representa a voz da sociedade. E hoje a sociedade direcionada pelos políticos de boa índole pode mudar tanto a estratégia do país quanto a cultura em si, né? Acredito que sim, nossas decisões influenciam em um todo, né, democraticamente falando,
tudo pode ser mudado, pode ser imposto por uma ação social, um voto pode mudar muita coisa. As nossas decisões ajudam muito a colocar as pessoas no poder e quem está no poder, aos poucos, conseguem mudar isso. As nossas decisões mudam muito o mundo, porque tudo que acontece ao nosso redor acontece a partir de decisões políticas. Se eu acho que as nossas decisões políticas podem mudar o mundo, sim, acredito que sim. Se nós fizermos uma boa escolha, muda sim. Eu acredito que antes da gente dar o nosso voto, a gente precisa estar conhecendo a pessoa que a gente está colocando naquele cargo. A gente precisa estar pesquisando e sabendo o que a gente está fazendo com o nosso futuro. Com certeza as decisões políticas mudam muita coisa. Então, pessoal, na hora de votar, vamos lá pensar direitinho que vamos votar, que a nossa decisão vai fazer muita diferença. Sim, pode impactar, né? Uma pessoa sozinha não, mas várias pessoas com a mesma opinião pode impactar em alguma mudança. Então, a gente teve uma boa amostragem, né? A primeira entrevistada, acho que a gente já começou já com um efeito dramático, né? Ela foi no movimento crescente e terminou de forma grandiloquentemente marxista. Eu acho que sim, as nossas decisões mudam e, portanto, a gente deve pensar em quem vai votar. E eu acho que as pessoas devem desenvolver uma consciência de classe e ir para a luta, né? Eu imagino que Marx lá no céu, eu estou falando uma contradição em termos, né? Marx lá no céu, visto que era ateu, mas assim, Marx lá no céu deve ter aplaudido. Olha só, aquela menina, ela aprendeu direitinho. Fez a lição de casa. Aí depois veio uma outra que foi o oposto, né? Foi assim, tipo, a resposta liberal por excelência. Não, eu não acho que são os políticos que mudam o mundo, são os empresários, né? Quer dizer, foi engraçado essa... E foi uma depois da outra, né? Mas, de uma forma geral, as pessoas acreditando muito no poder do voto para fazer mudanças, não é? Quase eu achei que ele ia falar um número. Faltou pouco. Faltou pouco para ele citar o número que acha. Agora, tem um elemento importante, a maior parte das pessoas, poder do voto, da democracia, a ideia do que a gente poderia chamar de consciência política, no sentido de pensar em quem você vai votar. Porém, Andrés, o problema é que as pesquisas mais recentes de ciência política empírica, como se fala, que é você fazer pesquisa do comportamento do eleitor, né? Também tem dos políticos, mas eu estou me referindo ao eleitor. Não parece que as pessoas pesquisam muito para votar em ninguém. Normalmente o que acontece é que se as pessoas vão a algum tipo de busca de referência, elas vão para reforçar um princípio ideológico que ela já tem, ou uma ideia de sociedade que ela já tem. Se eu acho que quem muda o mundo são os empresários, então aí eu vou buscar informação sobre candidatos, mas eu já vou buscar informação sobre candidatos para ver quais são os candidatos que podem pensar igual a mim, ou seja, dê mais espaço para os empresários. Ou ao contrário, se eu acho que é uma questão de luta de classe, eu vou buscar candidatos que pareçam, pelo seu histórico e propaganda, que também concordam com a ideia de que deve haver uma luta de classe. Essa defesa, né? É isso aí. Agora, Thomas Hobbes, Locke e Rousseau defendem que o Estado se originou pelo chamado contrato social, um acordo entre pessoas. Nós vamos falar aqui ao longo do programa dos três. Para Hobbes, antes do homem viver em sociedade, era uma selvageria. O homem é o lobo do homem. Então, o Estado surge para acabar com essa insegurança. Então, explica melhor isso para a gente, Pondé. As pessoas se reuniram, se organizaram, tomaram uma decisão racional para a formação desse Estado? Essa é... de alguma forma, todos os chamados grandes contratualistas, que são justamente Hobbes, Locke e Rousseau, né? Todos eles assumiam uma situação que a gente pode dizer claramente como mítica, né? Em que os seres humanos se reuniam, identificando os problemas que eles tinham, né? Buscando soluções. É quase uma reunião corporativa, a imagem. Agora, vale salientar, Andresa, que não dá para a gente dizer que nenhum deles, de fato, pensou isso no sentido histórico, tá? Essa é uma discussão infernal na filosofia política. Se o Hobbes imaginou mesmo que um dia os seres humanos sentaram, fizeram um contrato, ou Locke ou Rousseau.
não dá para dizer que eles teriam tido uma percepção assim de que essa teoria do contrato social é histórica, no sentido forte, sabe? Que um dia foram num cartório. De fato, aconteceu dessa forma. Sim, exatamente. Mas, de qualquer jeito, o que o Hobbes pensa é que, sim, a vida era bruta, breve, como ele fala, né? Violenta. Muitos, depois do Hobbes, né? Porque na época dele não havia essa concepção, entenderam que o Hobbes estava intuindo como teria sido a vida na pré-história, certo? O que também é objeto de discussão, porque não é evidente que na pré-história fosse violenta o tempo inteiro. Muitos entendem que a violência começou com a agricultura. E para minimizar essa violência, vamos colocar dessa forma, então as pessoas abriram mão da sua liberdade? Do contrário, viveriam em risco? Exatamente isso. Quer dizer, a gente imagina que nós estamos fazendo um contrato social aqui, então a gente chega no acordo que é o seguinte: olha, todo mundo mata todo mundo, é um caos, é uma desordem, ninguém tem segurança nenhuma, né? Então vamos fazer o seguinte: X. O Hobbes não é um absolutista, não há nada que ele esteja dizendo que o rei foi escolhido por Deus. É por isso que o Leviatã, que é o nome do livro dele, que fala disso, ele está pensando nisso tudo da noção de Estado mesmo, né? Então, assim, X, vamos decidir aqui entre nós que X é o único que terá o poder legítimo da violência. E esse poder legítimo da violência será exercido a favor da diminuição da violência ilegítima. E qual é essa violência legítima? A violência entre iguais. Vizinhos, marido e mulher, assaltar banco, matar alguém por vingança. Não, só quem pode matar é X, o Leviatã. Só ele pode matar. Só ele organiza, só ele manda. Porém, se ele não conseguir botar ordem na casa, ele perde a soberania. Surge então um poder maior pelo medo? Essa é uma característica do Estado? O medo é fundamental nessa história. O medo faz parte do jogo, mas o Hobbes não é, digamos assim, um pessimista de carteirinha. Ele entende que um Estado que funcione razoavelmente, né, que consiga organizar, diminuir a violência, estabelecer hierarquias, quem manda, quem obedece, todo esse universo aí, ele poderá sim fazer com que a vida seja melhor do que antes. Porque antes do Estado, para o Hobbes, havia contingência pura e simples. Daí a violência, desorganização, vida breve, né? Aquilo que a gente poderia chamar de insegurança política absoluta. Com o Estado, ou o Leviatã, você tem uma possibilidade, uma esperança de uma segurança política possível. Não perfeita, mas muito melhor do que havia antes. Por isso que o Hobbes é o pensador de a falta de ordem é sempre a pior coisa que existe, de ordem política. Agora, se quem está no poder, ao invés de diminuir a violência ilegítima, gerá-la, aí ele não pode ficar no poder mais. Troca. O que pode acontecer, né? Quantos exemplos nesse sentido? Ao longo da história, é quase todo dia. Acontece isso. E no próximo bloco, outras teorias sobre a formação do Estado. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre a formação do Estado, a origem da sociedade. No bloco anterior, falamos sobre o pensamento de Thomas Hobbes, que aparece mais tarde também nas ideias de John Locke, filósofo inglês do século XVII. Qual a diferença, Pondé, entre esses dois pensamentos? A tradição filosófica, eu quero dizer, quem estuda a história da filosofia política, no caso, entende que o Hobbes ficou com fama de pessimista, por isso que eu falei no primeiro bloco que ele não era exatamente um pessimista, ele tinha esperança que a ordem política tornava a vida melhor, de fato, mas que ele seria mais pessimista do que o Locke, por exemplo, e do que Rousseau, porque no Hobbes é como se a gente se reuniu porque a gente estava completamente miserável. A vida era um horror, né? Bom, no caso do Locke, que é tomado como um contratualista um tanto otimista, digamos assim. A filosofia sempre não gosta muito desses adjetivos, mas assim, é porque o Locke, em sendo o pai da tradição liberal, assim, no sentido forte, né, da ideia da escolha racional individual, do direito à escolha
individual, racional, né? O Locke, ele entende contrato social, digamos, ele não projeta uma imagem de mundo, assim, um horror antes do contrato social, né? E por que a gente percebe isso? Porque ele fala que o objetivo dos nossos ancestrais, quando criaram o contrato social, era proteger o nosso corpo, ou seja, proteger o nosso corpo de violência, proteger a nossa propriedade. Olha a ideia de propriedade, né? Por isso que vamos dizer, é um burguês, já estava pensando como burguês, né? Proteger a nossa propriedade, que é fruto do nosso trabalho, portanto, há que se proteger também o trabalho, tá? Então, o que a gente percebe nesse olhar de contrato social a partir do Locke? A gente percebe, primeiro, não uma suposição de um mundo completamente caótico antes, né? A gente percebe que o contrato social, portanto o Estado, visa organizar a vida em níveis mais sofisticados. Surge para defender os negócios também, quando se fala em propriedade privada? Exatamente, né? Se você, por isso que dizem que é um contrato social tipicamente burguês, mas o cara era inglês, século XVII, ele ia pensar como, né? Não é à toa que a Inglaterra é a criadora da Revolução Industrial, né? E também do capitalismo, né? No sentido mais forte. Então é isso mesmo, o contrato social ele é feito para fazer com que você tenha uma segurança social, hoje se diria jurídica, de repente, uma segurança social em que as pessoas possam cuidar dos seus business, sabe? Negócios. Negócios. Tem uma frase dele, de Locke, vou trazer aqui, que diz o seguinte: onde não há lei, não há liberdade. Então a liberdade precisa de regras? Exatamente, né? Essa ideia do Locke, ela é fundamental porque ele não está vinculando a lei à ideia de opressão. Isso é profundamente liberal, né? Ele não está supondo que porque existem leis, existe opressão. Ele está supondo que porque existem leis, existe a liberdade. É outra coisa. Não é possível pensar a liberdade fora do Estado de Direito. É isso que ele está dizendo. Quando a gente pensa hoje, no século XXI, que o Estado de Direito é uma das formas de compreensão do que é democracia, e a democracia que a gente conhece é a liberal, que é democracia, é porque se não há Estado de Direito, na linguagem do Locke, leis, certo? Se não há Estado de Direito, portanto, você não pode falar de liberdade, porque o que você tem é a insegurança social e política total. Se eu sei quais são as leis e eu respeito essas leis, eu sou livre. Por quê? Porque eu vivo, e todos à minha volta, é suposto, nós vivemos dentro desse arcabouço legal, digamos assim, e dentro dele a gente é livre. E ele fala dessas leis, né, que elas devem ser expressas a partir de uma assembleia, né, a vontade de uma assembleia. Nesse sentido, a gente pode entender que então Locke é contra o absolutismo? Seguramente, o Locke estava muito longe de querer justificar o absolutismo, muito longe. Quando Locke escreve as duas cartas sobre a tolerância, por isso chamam ele de pai do conceito de tolerância, né? Quando ele escreve essas duas cartas sobre a tolerância, ele está preocupado que o monarca absoluto, que na Inglaterra já nem era tão absoluto, certo? Porque já havia ali o parlamento. O Locke trabalha com a ideia, porque já existia na Inglaterra, né, no Reino Unido, como a gente fala hoje, a ideia de que as leis devem ser construídas por pessoas reunidas, os tais representantes lá. Tem uma coisa importante aí, que é o seguinte, sobre essa época do Locke. Se você lê textos do século XIX, por exemplo, ou mesmo do século XVIII, fazendo referência ao século XVII, os ingleses, britânicos, já tinham alguma consciência de que os juízes devem ser independentes. Certo? Os textos falam the judges,
os juízes, porque não existe ainda essa formação do que a gente chama de poder judiciário, né? Mas já há a defesa de que se os juízes não forem independentes do parlamento ou do soberano, eles não vão poder julgar livremente. Veja só, estamos falando de século XVII. Tá vendo? Quer dizer, esse mundo que a gente vive hoje, e a gente considera melhor do que outros, no sentido de ter liberdade, respeito à lei, democracia, eleição, ele foi sendo gestado paulatinamente, e ele foi sendo gestado basicamente em 2 países, Inglaterra e França. É o resultado de uma cultura, de uma história, de um determinado povo, do processo que eles passaram, e isso acabou sendo exportado. E os Estados Unidos também entrou na brincadeira já, né? Já se transformou logo num laboratório fundamental dessas ideias europeias. Mas então, isso é muito importante, por quê? Porque quando você está pensando na operação liberal da sociedade, imagina, voltando ao contrato. Então, os seres humanos se reúnem para garantir a segurança do próprio corpo, dos próprios negócios, do seu trabalho, para garantir a segurança da sua propriedade, certo? Que o Locke vê como consequência do trabalho. Portanto, a propriedade é, de certa forma, sagrada, não no sentido que é Deus que deu, mas sagrada no sentido de que quem trabalha tem propriedade. Quem não trabalha não tem. A gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? Mas, sem dúvida nenhuma, aí há um argumento tipicamente liberal. Quem trabalha, é liberal agora no sentido econômico, inclusive. Quem trabalha, quem se esforça, quem faz mais, terá mais. Merece mais. Merece mais. É por isso... Você sabe que o Marx, Engels e companhia, e os bolcheviques, costumavam dizer que o Estado burguês é, na realidade, um comitê para arranjar os negócios dos ricos. Vamos ver aqui a cena de um filme para ilustrar nossa conversa. O filme Patriota, em que o protagonista, interpretado por Mel Gibson e seu filho, lideram uma rebelião contra o exército britânico. Gabriel said if we won the war, we could build a whole new world. Just figured we'd get started right here with your home. Sounds good. Thank you. Esse é o final do filme, né? E a cena é muito paradigmática do sonho político americano e do sonho político que, de alguma forma, quando você imagina que o contrato social foi feito para que as pessoas pudessem proteger sua propriedade como fruto do trabalho, né? E que, então, o Estado não poderia... O Estado deveria nos proteger dele mesmo. Isso é o salto mortal, né? O Estado deveria ter instituições que nos protegesse dele mesmo. Por quê? Porque ele é o poder, né? O filme narra a guerra de independência americana, né? E o patriota, o Mel Gibson, será então um dos líderes militares desse exército. E o Mel Gibson, ele vai lutar, perde filho, é muito triste, mas é um épico. No final termina tudo bem. A câmera mostra os filhos sorrindo, a esposa dele é morta, ele acaba casando com a irmã mais jovem da esposa,
que está na cena. Mas o fundamental ali é na hora que o negro, né, que está na história, luta e tudo mais, vai até ele, acabou a batalha, e diz: você falou que se a gente vencesse essa guerra contra o exército regular britânico e ficássemos independentes, está pressuposto, nós iríamos construir todo um mundo novo. Acreditando num mundo melhor. É fundamental que essa fala é posta na boca de um negro, porque eles ainda iam comer o pão que o diabo amassou nos Estados Unidos, certo? Acreditar que podemos mudar o mundo a partir das nossas decisões racionais é uma doce ilusão? Não dá para dizer que é completamente uma doce ilusão, né? Porque, inclusive, se a gente disser que é completamente uma doce ilusão, então a gente meio que anula a mínima esperança naquilo que a gente tem de melhor para conseguir organizar um mundo que seja menos ruim. Acreditar que, de fato, as pessoas reunidas numa sociedade complexa como a nossa, tomando decisões, fazem um mundo melhor, há um grau de utopia nisso. Basta olhar as redes sociais. Estou dizendo que na hora que um monte de gente fala, é o que a gente ouve, né? Às vezes a gente não ouve nada também, né? Quando muitos falam também. Falam muito, é um monte de bobagem. Gritam também, né? É um monte de fake news, é um monte de bolha, As redes sociais criaram uma polarização radical, como a gente nunca tinha experimentado nessa dimensão. Então, eu responderia para você que não é que é completamente nula a possibilidade de ter um impacto na vida, inclusive social, a partir do uso da razão. A razão é tudo que temos. E daqui a pouco tem mais a teoria de Rousseau para o surgimento do Estado. A gente já volta. Voltamos a conversar sobre a origem do Estado que surge para tornar possível a vida em sociedade. Nós já falamos aqui de Hobbes e Locke, nós vamos andar um pouquinho mais nessa história e chegar em Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço do século XVIII. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É isso mesmo, Pondé? Então, é muito comum, no senso comum, se falar que Rousseau está aqui, Hobbes está aqui, né? Como se eles fossem simetricamente opostos. Porque para o Hobbes, o homem é o lobo do homem, como você citou, né? Essa famosa frase, o homem é o lobo do homem e a sociedade e o Estado tornam ele um pouco melhor. E para o Rousseau, teria existido um homem que é o chamado bom selvagem, como se fala, né, para se referir a essa figura mítica do Rousseau, do homem natural, que seria bom, e a sociedade o perverteu. Por isso que se coloca os dois como simetricamente opostos, apesar de que a coisa não é exatamente assim, porque o Rousseau, se ele imaginou que a sociedade degenerou o homem natural, que ideia é essa? Mas o que o Rousseau tem em mente é que esse bom selvagem, como se costumou chamar depois, ou esse homem natural, era um homem que não tinha propriedade, que não era competitivo, que não era violento, que vivia com aquilo que a natureza lhe dava. Veja como essa ideia penetrou na nossa cultura, hein? Até hoje tem gente que acredita nisso. E acha que se for morar, sei lá, no Xingu, na Amazônia, vai encontrar esse bom selvagem, né? A gente sabe que ele nunca existiu, esse tal bom selvagem. Mas assim, então, na lógica do Rousseau, o que aconteceu? Esse primeiro homem e mulher aqui, que viviam nesse equilíbrio, a população começou a crescer, a população começou a se juntar em cidades, aí começaram a comparar uma coisa com a outra, alguém gritou, essa árvore é minha, tudo que cai dessa árvore aqui é minha, certo? Aí surgiu a propriedade privada, que nesse cenário surge como processo de degeneração, diferente do Locke. Então, e aí ele diz que nesse surgimento da propriedade privada vem o aparecimento das desigualdades sociais, não é isso?
Por que ele acreditava nisso? Exatamente isso. Porque o Rousseau, ele é, na realidade, o pai da esquerda. Ele é o pai da esquerda, né? Um ancestral do Marx. Né? Porque ele acreditava que, na medida em que os homens começaram a reclamar posses, isso acabou fazendo com que alguns tivessem mais posses do que outros. E na medida que uns têm mais posses do que outros, começa a surgir a diferença de propriedades entre os homens e a tal da desigualdade social, que tanto se fala hoje. O Rousseau, ele tinha um certo, digamos assim, um certo encantamento com a noção de uma vida mais natural, com menos riquezas, tá? O Rousseau olhava para as artes e para a técnica como alguma coisa que era fruto da corrupção. Mas aí o Rousseau continua, né? Não para aí. O contrato social que ele vai propor para redimir esse contrato social degenerado e corrupto é o contrato social em que a maior parcela da população, esta que não usufruiu da corrupção, agora vai ditar as regras. Soberania do povo, então. Ele acreditava na soberania do povo. E o governante era o representante, então, dessas pessoas, desse povo, a Assembleia. A Assembleia, que representa a vontade geral, certo? Ou seja, a ideia de uma vontade que emana desse grupo social gigantesco, que é fundamental, hein? Não, dessa Assembleia não faz parte elementos que se deram bem com a corrupção, tá? Inclusive, não é à toa que os jacobinos famosos, revolucionários franceses, nutriam uma certa simpatia pelo Rousseau. Vamos fazer um outro contrato social. E aí nasce essa noção que vai encarnar na Revolução Francesa e vai fazer tradição até hoje, né? Essa ideia de revolução, de que você pode refazer o contrato social em outras bases e, ao fazer isso, você, na realidade, constrói uma sociedade que seja melhor. Então, Rousseau não é tipo o homem era bom, a sociedade perverteu. Não, o homem era bom, a sociedade perverteu, mas a gente consegue curar a sociedade. Porém, Andresa, Rousseau nunca disse que a gente ia voltar a viver como um homem natural, como muita gente acha que ele disse. Ele nunca disse isso. O contrato social é um mito? Muito provavelmente sim. Né? Muito provavelmente sim. Inclusive, o título do nosso programa, dessa edição do Linhas Cruzadas, que é inspirado num livro de um filósofo do século XX, chamado Cassirer, alemão que fugiu do Hitler. Ele tem um livro chamado Mito do Estado, que ele está refletindo sobre o surgimento do nazismo e do fascismo, tá? E o caráter irracional do Estado. Ele chama Mito do Estado. Quando a gente diz que o contrato social seria um mito, não é no sentido que o contrato social seria irracional, qualquer das fórmulas dele, mas sim o mito é imaginar que a sociedade nasceu de decisões racionais. Esse é o mito. De que os seres humanos deram nascimento à ordem política e social através do uso da razão e não por outros processos que muitos deles estão opacos à razão. Tem um estudo, Pondé, coordenado pela OCIP-Cital em parceria com a FIP, que mostra que o terceiro setor responde por 4% do PIB e 6% dos empregos gerados no país. É um setor que cresce muito. Cresce para suprir as deficiências do Estado? É o que se pensa, né? Tanto que muita gente que... já se falou muito de terceiro setor, né? Hoje não está falando tanto, não significa que ele sumiu. Mas teve uma época que estava na moda falar em terceiro setor. Mas, sem dúvida nenhuma, aquela entrevistada que falou que quem muda o mundo são os empresários, né? A ideia de que o terceiro setor seria fruto da ação da sociedade civil e que a sociedade civil, na fronteira entre o político e a iniciativa privada, poderia dar
consertar coisas e completar soluções que o Estado não consegue dar conta. Sem dúvida que sim. Vamos ver uma reportagem que apresenta pessoas que acreditam no trabalho como uma ferramenta para melhorar a sociedade. Trabalhando com marketing político, a gente tem a oportunidade de ligar ideias, propostas, pessoas que têm intenções com a população, né? Então, acredito que a educação é a mola mestra de toda a sociedade. A gente não pode falar sobre uma sociedade construída sem o toque suave e, obviamente, inteligente da própria educação. Eu costumo dizer que o trabalho que nós fazemos como Red Hunter é um trabalho que tem, inclusive, um cunho social. A nossa grande preocupação é identificar o talento certo para a companhia correta, né? E isso nem sempre é uma missão muito fácil, muito simples de ser feita. A educação em si, ela é a base de um processo que forma o indivíduo dentro da sua comunidade, dentro da sociedade no todo, prepara ele para uma vida realmente mais plena, em contato com todos os outros seres humanos. Então, educação é a base de tudo, né? Não há como separar a educação daquilo que é a formação do indivíduo. Fazendo campanhas pelo Brasil inteiro, por exemplo, eu consigo trazer até ideias que funcionaram com clientes em uma região para que outras regiões possam ter acesso àquela informação. Porque o que nós fazemos é exatamente identificar qual que é o melhor daquela pessoa, qual que é o grande potencial que ela tem e unir isso com a outra ponta, que é com a empresa que tem aquela oportunidade de trazer aquele profissional para dentro da estrutura dela e com isso fazê-lo crescer. Eu acredito que isso consegue melhorar o mundo sim, porque é com esse comprometimento e que a gente inclusive consegue dar mais visibilidade para aqueles que são comprometidos, que têm boas ideias e que conseguem agregar com a população que de fato precisa disso. Ser professor é uma vocação, não é simplesmente uma escolha banal, ela é uma vocação. Nós escolhemos ser professores porque temos a vocação e acreditamos que tudo aquilo que nós passamos para as pessoas pode mudar a vida das pessoas em si. E, obviamente, muda a nossa própria vida, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. A educação traz um impacto para a gente, é uma forma de comunicação que nós temos. Ao longo da minha carreira, depois de 20 anos, eu tenho algumas boas histórias para contar. De profissionais que lá atrás eu conheci em início de carreira, em posições iniciais, como assistentes, analistas, por exemplo, e que hoje ocupam cargos de diretoria, de C-level dentro das empresas. Então, aí tem um grande ponto de gratidão, né? Da gente olhar o meu dia a dia de trabalho e ver o quanto eu consegui influenciar de forma positiva muitas vidas, muitas carreiras. Não há dúvida que pessoas que realizam trabalho com pessoas, elas têm que ter uma vocação específica, como disse um dos entrevistados, né? Porque, por exemplo, no caso da educação, se você não gosta do contato cotidiano com os mais jovens, seja criança, se você é professor de criança, ou adolescente, ou jovem adulto, mesmo que você tenha grandes ideais, eu acho que isso é uma questão importante, hein? Eu diria que antes dos grandes ideais da educação, você tem que gostar. Talvez seja o que ele chamou de vocação. Não há dúvida que você pode... Existe na vida a possibilidade de você narrar boas histórias, né? No sentido de que você está envolvido com educação, por exemplo, para o trabalho, como uma das entrevistadas, e esse trabalho que ela faz, que é preparar pessoas aqui para necessidades de empresas ali e colocar um em contato com o outro. Então, você está trabalhando aqui com a formação, com a preparação para o mercado, entender o que o mercado precisa, as suas habilidades, como se fala, identificar as empresas que estão precisando de A, B, C e botar um para conversar com o outro. E aí você, ao mesmo tempo que você está oferecendo às empresas um pessoal bem formado, certo? Para aquela função, e portanto, você está gerando riqueza. Isso é um pensamento tipicamente liberal, inclusive, economicamente falando. Do lado de cá, você está preparando as pessoas para conseguir esses empregos e pagar a vida delas.
A questão do marketing político, né? É claro que o marketing político não é que todo mundo que trabalha com marketing político faz por uma questão de ideal, como a nossa entrevistada aparentemente sim, né? Tem muita gente que faz marketing político porque dá dinheiro, né? Porque é uma atividade importante e dá dinheiro. Agora, nisso tudo, Andresa, tem uma questão que é o seguinte, se a pergunta é, a educação, nas suas diferentes formas, faz com que o mundo melhore, a sociedade melhore, o professor, inclusive, chega a dizer, não há saída fora da educação. Ele acredita nisso, né? Exatamente. Então, é muito difícil alguém ser professor e não acreditar nisso. A educação técnica e formal melhora a condição de vida, razoavelmente claro. A ideia de que a educação, de fato, forma cidadãos melhores, há que se provar. Isso ainda, até hoje. Porque aí tem todo tipo de conflito, ideologia, né, contradições, interesses, modas teóricas. Então não é tão evidente. Mais uma pausinha e no próximo bloco uma forma totalmente diferente de entender a origem do Estado. A gente volta já. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os modelos clássicos da origem do Estado. Vamos trazer aqui as perguntas que vocês mandaram para a gente pelas redes sociais. O Caio PNG, desde o seu início, podemos dizer que o Estado melhorou? Se a gente comparar o Estado romano, facilitando a conversa, né, que não é exatamente como a gente pensa o Estado moderno, mas se a gente comparar a organização, a ordem política romana, com a ordem política que a gente tem hoje, em grande parte dos países ocidentais, da América do Norte, na Austrália, Nova Zelândia, e em alguns países da América Latina, em momentos, inclusive, da história do Brasil, inclusive atualmente, todos os problemas que existem, dá para dizer que sim, né? Agora, há que lembrar que se você imaginar a história da humanidade para frente, se a gente não fizer muito lixo, a humanidade continua a existir, e imaginar a história da humanidade até a pré-história, a distância entre Roma e hoje é de 1 hora, certo? Então, na longa duração, como falam os franceses, na longa duração, não há... É claro que nesse ponto aqui, se a gente olha de Roma para cá, a gente avançou. Por exemplo, hoje não existe escravidão. Sim. Mas se o modo de produção capitalista, industrial, organizado, em larga escala, blá, 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 que existe for para o saco e a ordem política junto, a humanidade pode voltar a praticar a escravidão, sim. O imperador Indom pergunta, o Estado tem data de validade? O que pode acabar com ele? Tudo que é histórico pode ter data de validade. Pelo simples fato que quando a gente olha a história, um monte de coisa existiu e acabou. Para o bem ou para o mal? Sim, é. Roma, por exemplo, como eu dei o exemplo antes, provavelmente um patrício romano, a casta senatorial, como se falava dos senadores romanos, provavelmente achavam que estava no topo do mundo, no topo da história, né? Eles não tinham essa ideia de história linear, mas de progresso histórico. Mas assim, então tudo que é histórico pode ter prazo de validade. A gente não sabe exatamente qual é esse prazo. Agora, como o Estado pode acabar? Uma epidemia de Covid que dura 15 anos pode acabar com o Estado, guerra pode acabar com o Estado, né? Guerra civil pode acabar com o Estado. Um monte de coisa pode acabar com o Estado. Participe do Linhas Cruzadas, mande sua pergunta através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Pondé, os filósofos Hobbes, Locke e Rousseau acreditavam que a sociedade é capaz de se organizar racionalmente para tomar decisões como o surgimento do Estado, já falamos disso. Já o filósofo e teórico irlandês do século XVIII, Edmund Burke, dizia que a sociedade não começou com escolhas racionais. Então, como é que foi o pensamento dele? Edmund Burke é um filósofo peculiar em vários sentidos, inclusive porque ele não tem noção de contrato social nesse sentido, né? Na realidade, o Burke ele tem uma famosa frase. O principal livro do Burke com relação à política é um livro chamado Considerações sobre a Revolução na França, que é um livro que ele escreve sobre a Revolução Francesa. Ele chama a Revolução na França, não da França.
O Burke, a frase dele famosa, que alguém pode achar que chega perto do contrato social, é a seguinte: a sociedade é uma comunidade de almas que reúne os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Certo? Quer dizer, primeiro, a concepção de sociedade do Burke é uma concepção em que aquilo que os mortos fizeram, pensaram, está presente hoje. E nós devemos levar em conta isso. E não entender que a coisa que os mortos fizeram não serve mais. Agora, de tudo que a gente apresentou até aqui, Pondé, em qual dessas teorias você mais acredita? A teoria do Burke, que eu acredito mais na teoria do Burke sobre a origem da sociedade do Estado, pelo seguinte: porque a origem da sociedade do Estado para o Burke as organizações sociais, elas são historicamente fruto de tribos, clãs, certo? Pessoas que nascem naquela tribo, naquela família, naquele lugar, e ali foi aparecendo alguém que mandava no grupo porque de repente tinha mais força, ou alguém que foi mais inteligente em fazer a gestão dos recursos de sobrevivência daquele lugar, certo? A humanidade, num dado momento, passou para um estado de bandos, como se falava, para chegar no final da pré-história, a idade agrícola, a revolução agrícola. Muitos acham que foi uma desgraça, inclusive o Harari, né? Mas assim, então esse processo histórico, ele não é que não houve ações racionais dos seres humanos. Onde há ser humano, há ação racional, para o bem e para o mal, como você falou. Mas a criação do Estado não é resultado de uma decisão racional. Ela foi acontecendo das mais variadas formas de ordenamento político, certo? E esse ordenamento político, que era caótico dessa forma, que era pequenininho, cresceu aqui, foi, chegou no que a gente conhece hoje. E para ele, né, para Burke, nós respondemos mais às nossas necessidades do que às nossas escolhas, né? A política funciona dessa forma? Exatamente isso. Quer dizer, muito da nossa organização política e social responde a necessidades nossas quando não a taras, que pode ser pior, né? Vaidades, isso que eu quero dizer. As nossas necessidades e muito menos as nossas decisões. O problema da teoria do Burke é porque a teoria do Burke, ela não elogia a nossa imagem de autossuficientes. Esse é o problema da teoria do Burke, que ele causa tanta discussão. Porque a teoria dele, ela não faz um bom marketing do ser humano. Não é que ele diz que o ser humano não presta, não é isso. O que ele está dizendo é que a história é caótica, não está necessariamente indo para lugar nenhum. O Burke acreditava em Deus, mas não achava que você devia misturar Deus com política. Então, só que ele não acredita nessa autossuficiência racional do ser humano. Entendeu? Ele não acreditava nisso. Dando um exemplo aqui nos dias de hoje, né, quando a gente escolhe um político menos ruim, é necessidade ou escolha? Então, é claro que é uma necessidade. Se a gente imaginar que é possível encontrar um político menos ruim, a dúvida é se o processo, que inclusive começa cognitivo, eu pensando e olhando o mundo à minha volta e colhendo informação. A dúvida é se esse processo ele é seguramente racional. Vamos ver uma cena do filme Gandhi, de 1982, que mostra como o Estado pode fazer qualquer coisa para manter o que ele defende. But if we riot, if we fight back, we become the vandals and they become the law. If we bear their blows, they are the vandals. God and His law are on earth.
the courage to take their anger. Captain Major. Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meetings. Há que se levar em conta que esse é um Estado colonial, né? No caso, o Império Britânico. Digamos que essa cena suja bem a imagem do Império Britânico. Muito. Né? Todo o Império sempre foi construído em cima de algum tipo de violência, né? Não há dúvida. Mas aqui, quando a gente olha o caso de um Estado colonial, o Estado aparece em toda a sua fúria, né? Mas a Índia se tornou independente, dando spoiler, a Índia se tornou independente e formou o seu próprio Estado. Né? Por quê? Apesar de eu, pessoalmente, quando era moleque, tinha grandes simpatias pelo anarquismo, certo? E até hoje eu olho o Estado com enorme desconfiança, seja ele qual for, a mim não interessa a ideologia nesse caso, não dá para viver sem o Estado. Era aí que eu queria chegar, né? Porque muitas vezes o Estado falha, não dá conta das suas obrigações, então dá para viver em sociedade sem constituir Estado? Muito difícil. Se a gente pensar, mesmo na pré-história, no bando, que ali se organizou alguma forma de poder, né? E que esse poder, por um lado, podia mandar no grupo e, por outro lado, organizava o bando se via um e atacava, por exemplo, né? E dentro do bando, grupos puderam pôr em questão se o alfa male queria todas as mulheres para ele, como é uma das ideias clássicas sobre problemas de bando na pré-história, ainda assim não dá para imaginar uma sociedade onde não tenha algum tipo de organização que determine quem tem o legítimo poder da violência. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.